Amém. Boa noite, amados e amadas. Graça e paz. Que bom estarmos reunidos aí mais uma noite, mais uma oportunidade de juntos podermos louvar e agradecer ao nome do Senhor, né? Um tempo de gratidão, de adoração ao nosso bom Deus. Sejam bem-vindos. Vocês estão chegando aí com a gente no Facebook. Sejam bem-vindos. Uma alegria estarmos juntos aí para celebrar, para agradecer e para estudar, né? E vamos falar aí mais uma vez sobre a importância das emoções, né? Esse vai ser o nosso compartilhar de hoje aí. Então, seja bem-vindo, você que estiver chegando com a gente. Que bom que vamos poder compartilhar hoje. Também que eu estou num lugar diferente, né? Tô fora de casa hoje, mas estamos aqui firmes e fortes para louvar aí, agradecer o nome do Senhor, né? Estamos na expectativa que tudo funcione em ordem aqui, a tecnologia não nos deixe na mão, mas creio que Deus vai estar nos guardando. Pastor, Oi, seu Manuel. A Daniela tocou o senhor hoje? Oi? A Daniela tocou o senhor hoje? Só falta, né, seu Manuel? Ainda não estamos nesse ponto, seu Manuel. Graças a Deus. Ainda não estamos nesse ponto, na esperança de conseguir ficar um bom tempo sem ter sem viver essa experiência, né? De vai trabalhar fora, vai trabalhar longe daqui. Estamos na expectativa aí de conseguir, né? Se Deus permitir. Mas saímos hoje um pouquinho, estamos fora. Vamos ver se a outra câmera vai ficar um pouquinho melhor. Vou fazer o teste aqui. Vamos lá, vocês que estão olhando aí, me avisa se ficou melhor a câmera. Ó, parece até óculos, né? Fica melhor no oculista, fica melhor assim. Cadê o negócio aqui? Ou assim? Assim. Sim, melhora? Melhorou. Então vou deixar um pouquinho mais por lá assim para poder pegar. Beleza. Deixar em ordem aqui, senão, pô, aí, ó. Eu tenho toque, se eu vejo as coisas desalinhadas, eu acho que está tudo errado aqui. Mas que bom, queridos, graças a Deus, estamos nos achegando aí. Você que está participando com a gente, Nelson Ferro, boa noite, seja bem-vindo. Você que está com a gente no Face aí, nos dê notícia, deixa eu saber quem está com a gente aqui. Estamos 8 pessoas já assistindo com a gente ainda não sabe quem é. Compartilhe conosco aí quem é você que está participando. Segue aí o link do Zoom, se você quiser participar com a gente, né, por aqui, interagindo, fique à vontade. Dona Neucina, que bom, boa noite. Luiz Nogueira, que bom, querido, tê-lo com a gente aqui hoje à noite. Por esse tempo precioso a gente poder compartilhar um pouquinho, estarmos juntos aí, falando sobre algo tão importante, né, e tão difícil de ser tratado como as emoções. Eu acho que eu já comentei na semana passada que ouvi o Augusto Cury, né, ele usa uma ilustração que eu achei interessante, e ele diz que é como se nós dessemos para as nossas emoções um cartão de crédito sem limite. E como se as emoções regessem tudo, né? E a gente deixa a vida girar em torno das emoções, e não é assim, né? Nós vamos aprender a lidar com as emoções, e a gente precisa aprender a tratar as emoções. Eu nunca esqueço um testemunho. Há um curso muito interessante, eu gostei muito, né? Fui muito edificado e tenho visto a metodologia funcionar até hoje, chamado Veredas Antigas, da Universidade da Família. E nesse curso eles trabalham, né, a questão de experiências. E aí conta um rapaz que era líder da igreja há muitos anos já servindo. E aí um dia ele estava no carro, o carro de trás buzinou, e ele disse que viu um ataque de fúria, ele desceu do carro, o vidro do carro de trás estava entreaberto, disse que ele enfiou a mão no vidro, pegou a pessoa e ficou batendo com a cabeça da pessoa assim. Aí, sabe, com raiva foi embora. Ele era líder da igreja. Atrás do carro dele estava escrito assim: se você for crente, buzine. Então, sabe, ele falou assim, eu não sei de onde veio isso. Né? Eles foram orar, ministrar, e Deus mostrou, né, ajudou a entender que aquela reação que veio tão surpresa tinha uma história, tinha algo lá atrás e precisava ser tratada, né, para que ele pudesse vencer isso, porque nenhum cristão quer viver numa dinâmica como essa, né, de ficar carregando esse ser como se fosse uma bomba, né, bomba relógio. Qualquer coisa que despertou, estoura e aí causa um dano terrível para si mesmo, para as pessoas que estão ao redor. Então, esse é o nosso desafio, trabalhar as nossas emoções. É isso que nós vamos conversar um pouquinho essa noite. Amém? Vamos orar? Você que está participando aí, cheguem, dê uma boa noite. Tabata, bem-vinda. Nilza, bem-vinda. Vamos compartilhar. Eu quero convidar você a compartilhar, né, essa live aí na sua página, se você puder e desejar. Compartilhe aí na sua página pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Para eu deixar abrir uma página aqui, ela compartilhar.
Aí, eu acho que agora eu vou conseguir aqui compartilhar. Irmãos, essa tecnologia aqui, olha, tem hora que enrosca. Então, compartilhando a linha do tempo, eu queria só mandar para todo mundo participar aqui, abrir uma sala, fazer um treinamento, que cada hora o vídeo aparece num lugar, né? E eu nunca lembro como é que faz para compartilhar. Ah, aqui, acho que é Mauro, compartilhar um vídeo. Acho que funcionou, então. Deixa eu ver aqui se tem como abrir uma sala. Só um instante, queridos, e nós já oramos aí. Editar, marcar. Nananana. Eu não consegui abrir como uma sala, mas estou compartilhando o vídeo aqui. Acho que quem estiver participando no meu perfil consegue achar aqui com a gente. Vamos orar, queridos? Agradecer a Deus, colocar diante do Senhor essa oportunidade de estarmos juntos mais uma noite, falar desse tema tão precioso, amém? Pai amado, obrigado. Obrigado por mais um dia, pelo trabalho, pelo estudo, por tudo que cada um de nós pôde viver nesse dia. Obrigado por tua bondade constante, abundante, fiel sobre nós. Muito obrigado. Nossa oração nesta noite, que o Senhor nos conduza, inspire, que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor nos ajude a discernir os teus propósitos, o teu querer, e que em especial esta aula possa nos trazer esse discernimento, essa percepção daquilo que precisa ser tratado nas nossas emoções. Porque, Senhor, não é possível separar a vida espiritual, religiosa, da vida com o Senhor, da vida espiritual. Não é possível. Por isso, Senhor, por sua graça e bondade, nos permita, Senhor, entender, crescer, amadurecer e ser instruído pelo Senhor. Essa é a oração que fazemos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Então, de novo, que bom que você está aqui com a gente. Meu desafio é para você, compartilhe, crie uma sala de vídeo aí no seu Face, convide mais pessoas, né? Não, porque eu creio que Deus quer falar com todos. E às vezes algumas pessoas estão precisando ouvir sobre a importância da emoção, sobre a importância de juntar a espiritualidade com as emoções, e talvez você seja um canal aí para compartilhar isso com outras pessoas. Então, cria uma sala de vídeo no seu perfil. Eu não sei como é que faz isso. Tem hora que aparece no meu, tem hora que não aparece. Mas os irmãos aí abençoados, alguém sabe aí, Luiz, como é que faz para o vídeo aparecer? Tem que estar direto no seu perfil para poder fazer ou não precisa? Na hora que abre do Facebook lá, clicar em compartilhar, vai ter uma abinha lá na parte superior, sala de vídeo. É só clicar lá que ele abre o comentário do vídeo ao vivo e da sala de vídeo. Ah, legal. Então tem que clicar aqui. Ah, achei agora. Esse aqui eu consigo. Se eu tiver, no meu, para mim não aparece, talvez porque outro dia eu consegui, hoje eu não consegui. Isso eu não entendo. Eu abri um aqui, foi assim. Só Eu tô tentando aqui ver se compartilhar na parte de baixo, né? Então para mim tem mais opções, mas é compartilhar em grupo, compartilhar página. É que talvez por eu ser um dos administradores da página, ele não tá deixando eu fazer desta forma. Mas tá lá, compartilhei, vamos abrindo aí quem puder. Estou tentando aí ver o que eu consigo fazer para abrir essa sala de vídeo. Pus aqui o perfil, quem sabe eu consigo, se estiver na igreja. Ainda não consegui. Mas vamos lá. Semana passada falamos, né, sobre a impossibilidade de separar, né, as emoções da vida espiritual. E hoje eu queria que a gente pensasse um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos trabalhar, como eu falei com vocês, né, sobre aquele livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e nós vamos pensar um pouco, né, sobre essa questão, né, e vou fazer mais algumas perguntas para vocês, para a gente interagindo aí no caminho, mas eu quero que você pense sobre isso, né. Olha a igreja que nós temos hoje, olha para a maioria das pessoas que você conhece com muitos anos de igreja, e se pergunte se elas são pessoas emocionalmente saudáveis. Pastor, o que é uma pessoa emocionalmente saudável? É alguém que sabe lidar com as dificuldades de forma leve, que sabe lidar com as dificuldades sem criar uma tempestade, né? Sabe lidar com as dificuldades. Vocês estão vendo, tem um penetra aqui no fundo da tela. Tem um penetra olhando pela janela aqui, curioso. Então, né, aí, o que é alguém saudável emocionalmente? É alguém que consegue lidar com as situações, que não tem, como eu compartilhei, né, essas coisas de estourar e ficar nervoso, ou alguns que guardam demais, são humilhados pelos outros e não conseguem se posicionar e não sabem dizer não. Pessoas que não sabem perdoar, né? Nós conhecemos muita gente que vive e fala assim, não, isso é imperdoável.
né? E não existe nada imperdoável, porque a misericórdia de Deus nos alcançou, e se ela nos alcançou, não existe nada imperdoável. Então, nosso desafio aí de pensar nessa espiritualidade a começar em nós. Lembra, né? Eu vi uma expressão que eu achei muito interessante. Às vezes a gente ouve uma pregação e a gente quer ouvir essa pregação usando uma pá. Como assim, pastor? Eu pego a pregação, falo, nossa, que era muito bom para alguém, e jogo lá. Nossa, essa palavra aqui ia ser muito bom para o outro lá, e jogo para lá. E o nosso desafio é a gente ouvir as palavras de Deus com um rastelo. Rastelo é aquele, parece um pente, né? Que você vai puxando, você puxa para quem? Para você. Rastelo, você traz para você o que Deus quer falar comigo através dessa palavra, o que Deus quer ministrar ao meu coração através dessa palavra. Então, esse é o nosso desafio, sermos ministrados pela palavra de Deus com muito temor e saber que Deus quer falar. Né? De novo, falei semana passada e vou reforçar esse versículo, Isaías 1:19. Se quiseres e ou me ouvires, comereis o melhor da terra. Tem que querer, tem que ouvir, para então desfrutar do melhor que Deus tem para a gente. Então, vamos nos dispor, e meu desafio e convite para você nessa noite, se disponha diante de Deus. Deixe que Deus fale com você, deixe que Deus trate o seu coração, deixe que Deus nos inspire e nos conduza aí para crescer, para amadurecer nessa dimensão da nossa espiritualidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, vou passar uma apresentação aqui para vocês, para a gente poder dar uma acompanhada. Aqui está, deixa eu deixar aqui a tela. Aqui, share screen, aí, ó. Aí, maravilha. Já estão vendo aí? Apareceu para vocês? Já. Maravilha, então. Então, nós vamos falar sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Vamos basear nosso estudo a partir desse livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né, do pastor Peter Scazzero. Não é guia de estudo, não. Agora que eu vi aqui, não é guia de estudo, não. É o livro mesmo. Tem o guia, mas a ideia é trabalhar esse estudo, né, diretamente do livro. E qual é o alvo, né? Eu tenho dito, né, e tem sido o meu desafio para tudo que a gente faz aqui na igreja, e eu quero convidar você a sempre entender e pensar para que é que eu vou fazer isso. Né? Por que você está aqui essa noite, numa quinta-feira à noite? Você podia talvez estar em casa, assistindo TV, comendo, deitar no sofá, fazendo qualquer coisa, mas você escolheu assistir no seu celular, no seu computador e participar desse estudo bíblico, né? Ah, pastor, a gente não está lendo diretamente a Bíblia, mas a gente está falando sobre aqui princípios baseados, arraigados na palavra. Então, por que você está aqui? E eu quero convidar você a parar sempre para pensar por que você vai fazer. Né? Às vezes a gente faz as coisas e se eu não tenho certeza do porquê eu estou fazendo, eu perco o meu foco muito fácil. Os especialistas nessa área da mente, né? Eles falam assim, repita comigo essa palavra. Aí, por que eles dizem que é para você repetir aquilo? Porque quando você repete, o seu cérebro interpreta que aquela informação é importante. Então, ele se engaja, ele se envolve naquilo que está sendo falado. Isso que é, né, neurociência. Então, quando você vai fazer alguma coisa, se você se lembra, poxa, eu vou participar de uma live a respeito de espiritualidade, né, espiritualidade, emoção. Por quê? Porque eu quero que as minhas emoções sejam fortalecidas, curadas. Então, você vai se engajar e participar disso com mais intensidade. Então, não participe só por participar. Ah, não tinha nada a fazer hoje à noite, né? Se você chegou aqui por acaso, né, e participou, que bom, fique com a gente. Mas eu quero convidar você, que já está participando, a ter esse sentimento assim, de propósito. Não, eu estou fazendo isso porque eu sei que isso vai me fortalecer e eu vou aprender um pouquinho mais com isso. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Então, nosso alvo, a partir desse estudo, é o quê? Uma mudança da nossa vida, por meio de um relacionamento mais profundo e amplo com Jesus. Não há mudança de vida sem Jesus. Amém? Né? Hoje não dá para a gente detalhar essa questão, mas não há mudança de vida sem Jesus. Não há como haver transformação nas nossas vidas se Jesus não estiver no meio do caminho. Então, precisamos lembrar, né? Se Jesus não for o caminho, nós não temos poder para nos transformar. Mas há poder através de Jesus para a nossa transformação. E o que a gente quer? Combinar a saúde emocional com uma espiritualidade contemplativa. Pastor, o que é isso aí, espiritualidade contemplativa? Segura aí que nós vamos explicar isso aí no decorrer da nossa caminhada, o que seria essa espiritualidade contemplativa, né? Como seria essa forma? Eu vou deixar você curioso aí para continuar participando com a gente, para entender um pouquinho lá na frente o que é. Então, o primeiro capítulo do livro que nós vamos trabalhar, são 10 capítulos, então nós teremos 10 aulas aí, estudando cada capítulo e pensando um pouquinho sobre cada tema, reconhecendo a ponta do iceberg da espiritualidade.
Por que do iceberg, né? Lembra que o iceberg fica submerso, né? Tem só uma pontinha aparecendo e todo o resto está para baixo. Nós vamos ter uma imagem ilustrando isso daqui a pouquinho. O autor começa compartilhando sobre uma experiência que ele teve junto com a sua esposa, e eles têm uma filhinha chamada Faith, né? E ele conta que eles têm 3 cultos no domingo, né? E eles receberam uma visita de alguém, um pastor indicou para que ele estivesse lá, né? Uma pessoa que fosse até a igreja deles, fazer uma visita, um pastor amigo dele. E aí ele conta que ele queria agradar esse pastor, que é amigo dele, né, que indicou o rapaz para ir até lá. E aí esse rapaz, no meio dos cultos, fala assim, eu podia comer na sua casa? Eu queria ter um momento, conversar com você, será que seria possível? Aí ele conta, né, o autor do livro que diz isso, que ele ficou envergonhado do que o outro pastor ia pensar, mas domingo é corrido, ia ser difícil, mas falou, não, pode ir. E aí foram receber, olhou para a esposa, falou, eles vão comer lá em casa, diz que a mulher deu aquele sorriso amarelo para ele, assim, né? Tá bom. Foram, se viraram, fizeram a comida, e aí conta que esse rapaz falava na minha visita, falava, diz que ele olhava para a mulher dele, a mulher com aquela cara assim, né? Eles cansados, querendo dar aquela descansada no domingo, e o rapaz falava. Aí ele conta os sentimentos dele, né, o autor, que ele estava ali, ele não queria estar lá, ele queria estar descansando, e aí ele fingia olhar para aquela pessoa interessada, ele fingia que estava se importando, ele fingia que estava lá, e ele não conseguia olhar as outras coisas que estavam acontecendo, que não era o tempo daquilo, ele tinha que priorizar a família, ele tinha que priorizar as coisas. Ele ali, aí o rapaz falava, desculpa, eu estou falando demais. Ele, não. Aí o autor diz assim, eu menti para ele, disse que, não, pode falar, tá tudo bem. E no frigir dos ovos, né, nessa situação, a esposa deu falta do bebê. Eu não lembro se era 4, 5 anos, eu não me lembro exatamente a idade da criança, da Faith. E aí ela vai procurar, sai, dá licença, vai procurar e não sei o quê, daqui a pouco ela não acha. E aí ele fala, ela chamou, ela sumiu. Sai os dois procurando, a bebê estava dentro da piscina e ela estava pelada na piscina, diz que na pontinha do pé, só com a boca para fora da água. E aí o autor, né, comenta que a filha dele poderia ter morrido. Ele não sabe há quanto tempo ela estava lá. Mas ele falou assim, ela poderia ter morrido porque eu não tive a coragem de dizer para aquelas pessoas de que aquele não era o momento apropriado, de que aquele não era o momento apropriado para ele receber, para ele falar com eles, né? Não teve a coragem de ser sincero para aquelas pessoas, né? E quantas vezes a gente não faz coisas parecidas assim, né? E aí ele vai dizer que essa experiência da piscina e da visita nos leva a refletir algumas coisas. Nós agimos para agradar os outros, preocupados com o que pensam de nós? Pergunto eu. Você age? Eu acho que todo mundo faz um pouquinho disso, né? Alguns fazem mais, outros fazem menos. Mas todos nós fazemos um pouquinho disso, de agradar as pessoas, né? de ser simpático, de ser agradável, porque a gente não quer ser sempre fazer boa praça, né? Sempre ser simpático, ser agradável. Esse é um desejo de... A gente tem vergonha, às vezes, de dizer, né? Então faz as coisas para agradar. Só eu faço para agradar ou os outros aqui também faz? Vocês estão comigo no Zoom aí, então me ajuda aí. Só, né, pastor? Acho que não tem como não, né, pastor? Pelo menos um pouquinho. Né? O problema, desculpa, eu tô só ligando o cabo aqui, o celular o computador estava desligado. Todo mundo, eu acho, né, que acaba tendo uma medida de que a gente faz as coisas para agradar. O problema é quando a gente perde o nosso limite para agradar os outros. É isso que nós vamos compartilhar um pouquinho mais lá na frente. Quando a gente perde o nosso limite, a gente se desrespeita tentando agradar as outras pessoas. Esse é o grande problema. Essa é a nossa grande dificuldade, né, de perder esse limite onde eu me respeito, onde eu olho o meu limite antes de continuar. E aí, o que outras coisas? Volta lá, peraí. Nos preocupamos de forma exagerada na nossa reputação? Temos facilidade em mentir para ajustar as coisas? Gente, eu vou até dar uma destacada aqui. Eu vou brincar aqui. Quem nunca mentiu, atira a primeira pedra. Queridos, eu sou pastor, sou crente há muitos anos, né? E sou sincero que eu tenho um propósito de vida de não mentir. Mas que a mentira vem à mente da gente como a solução de muitos problemas, digam aí se sou só eu que penso isso. Quando tem uma situação, você fala assim, é só eu dar uma mentidinha, eu resolvo a situação. Ninguém vai nem saber. Né? Então, assim, às vezes a gente não faz, mas ela está ali como uma possibilidade, às vezes, muito
você pondera, você olha e fala assim, se eu der uma, né? Então, por quê? Faz parte da nossa natureza essas dificuldades. Temos dificuldade em entrar em acordo com o nosso cônjuge, né? Ele vai contar para a gente no livro, eu vou contar daqui a pouquinho, o quebra-pau que deu com a mulher dele, a ponto da mulher sair da igreja dele. A esposa foi embora da igreja dele, né? Por causa dessa emoção não saudável. Somos insensíveis com relação à vida e à necessidade da nossa família. Falamos semana passada, né? Quanta gente, quantos testemunhos nós temos de pessoas que sofreram com um ente querido que era crente. Ou sofreram porque foram abandonados por essa pessoa, ou sofreram porque esse ente deixou de qualquer jeito, né? Ou sofreram porque passaram por um monte de dificuldades, né? Por pessoas que deixaram, davam prioridade para a igreja, né? Eu conheço muita gente que estava na igreja o tempo todo. Estava na igreja, participando, falando, não sei o quê. Se o pastor pedisse, largava a família para ir. Mas não estava com a família. Não dava essa prioridade. Eu vi um testemunho de um pastor, o pastor Edson Teixeira. E ele falou uma coisa que me marcou. Ele contou, ele falou assim, eu estava num velório de um pastor e não era Covid, né? Então tinha tempo para o velório. Faz tempo isso já, né? E aí, a hora que foi, esse pastor estava lá, sendo velado, o corpo do pastor, e as pessoas, sobrou um pouco de tempo, as pessoas começaram a testemunhar. Porque o dia que eu precisei, o senhor foi o pastor, tal, foi me visitar. O dia que eu estava doente, eu pude contar com o pastor. E aí foram contando os testemunhos da disponibilidade do pastor. Daqui a pouco diz que entra um cara de óculos escuros, mal vestido, assim, esse cara vai, chega perto do caixão e olha, e ele fala assim, pai, eu vi onde você estava quando eu precisava de você. E quando eu vi essa história, eu falei, Senhor, será, né, que a nossa família pode contar conosco? Ou será que muitas vezes a religiosidade de ter que ir na igreja, de ter que fazer as coisas da igreja, não estão ultrapassando o limite do amor e do cuidado com a família? Né? Cuidado com o extremo contrário, né, irmãos? Tem gente que não está nem aí para a igreja, para as coisas de Deus, e só está para a família. Festa, encontro, reúne, tudo não sei o quê, mas esquece da intimidade, né? É o equilíbrio que nós vamos trabalhar aqui. Será que nós reconhecemos estar vivendo um nível imaturo de desenvolvimento espiritual e emocional? Querido, será que a gente percebe isso, que é o ponto que eu vou querer trabalhar e incomodar bastante você, né? Para parar e pensar, será que eu sou alguém emocionalmente saudável? Será que eu sou alguém que tenho, as minhas emoções são saudáveis? Né? Nós vamos perguntar, questionar um pouquinho mais isso lá na frente, né? Mas será que eu sou? E, por último, né, percebemos fazer parte de uma religiosidade que não transforma todas as áreas da nossa vida? Você consegue parar e olhar e falar assim, pastor, tem área na minha vida que eu não consegui resolver até hoje. Né? Lembre, em Jesus nós não recebemos só o poder de ser perdoado os nossos erros, mas além dos nossos erros serem perdoados, nós recebemos o poder para não errar. Claro que vamos errar, mas nós vamos errar numa medida muito mais leve, muito menor. Por quê? Porque há poder em Jesus para isso. Só que se a gente não foi curado, a gente não acessa isso. Não consegue viver isso. Quem vai vivendo uma vida de pecado, ai, pastor, eu não consigo largar a pornografia, eu não consigo largar o adultério, eu não consigo largar a fofoca, eu não consigo largar essa falta de perdão. Por quê? Porque nós continuamos dependendo de nós mesmos e não nos deixamos ser curados e tratados por Deus para desfrutar, né, dessa abundância que o senhor tem. Gente, nessa tela que eu não estou conseguindo ver o Face enquanto eu ponho a tela do PowerPoint. Então, se alguém fizer um comentário, você segura um minutinho aí que eu paro de vez em quando para dar uma olhada se alguém falou algo diferente, né? Maria Cristina Monteiro, bom, bem-vinda, querida, que bom tê-la aqui. Ângela Lavarce, que bom. Lucimara, Jurenice, Nilza. Bom, boa noite a todos, bem-vindos aí, uma alegria ter vocês com a gente. Quem está participando das salas de vídeo aí, né, das salas ao vivo, sejam bem-vindos também, né? Muito bom ter você com a gente aí. Continuamos falando sobre espiritualidade e emoções, tá? Nós estamos fazendo uma introdução aí sobre esse tema, nós vamos basear no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e aí eu vou convidar você para participar com a gente aí, e a gente crescendo nesse bate-papo. Então, vamos lá, volta para a apresentação. Ele comenta que, além dessas questões, existem as pessoas que estão decepcionadas com a igreja. Daí eu vou perguntar para alguém aqui, para o pessoal que está aqui no Zoom, o pessoal que está em casa aí, participando no Face, todo mundo está em casa, né? Esqueci. Mas você que está participando pelo Face, você já ficou decepcionado com a igreja? Quem é que já ficou decepcionado com a igreja? Levanta a mão aí. Quem já se decepcionou? Você do Face aí, comenta pra gente aí, por favor, dá um
Dá um oizinho aí só para eu saber. Fala eu. Vanessa Batista, bem-vinda, querida. Boa noite, que bom tê-la aqui com a gente. Diga aí, quem já passou, já se decepcionou com a igreja? Mais alguém aí? Só a gente? Valtão tá aí também, Valtão? Não estou te vendo. Rose, boa noite. Dona Boa Edith, noite. boa noite. Pastor, eu estou aqui, mas eu estou numa situação de trabalho ainda. Não? Ainda não fechou o ponto ainda hoje. Ah, entendi. Tranquilo, Valtão. Tá bom? Não, só Eu peço é que desculpa por na hoje, minha tela mas... não estava aparecendo todo mundo, então só para eu Aham. saber se você estava aí. Não tá. Estou sem, Ô, só peço desculpa, senão, mas eu não queria perder a aula. não, tranquilo. Que bom que está aqui e está lá ao mesmo tempo. Né? O Nelson Amém. comentou aqui também que já se decepcionou. Rose, já se decepcionou com a igreja alguma vez, Rose? Depende de que sentido você está perguntando. Ah, se decepcionar. Você tinha uma expectativa com relação aos relacionamentos, às vidas e às pessoas e teve uma decepção. Sempre, né? Até mudei de igreja. Aí um ponto que eu quero, né, compartilhar, muitos de nós já tivemos uma decepção. Agora eu queria que você só entendesse uma coisa, tá? Você não se decepcionou com a Igreja de Cristo. Você se decepcionou com uma denominação, com um grupo de pessoas, né, mas não com a igreja, tá? Se lembre disso, porque às vezes a gente fica ferido e fala assim, a igreja me feriu. Não, a igreja não te feriu. Quem te feriu foram aquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade, né, e que estão tentando, eu acredito e espero, ser o corpo de Cristo. Alguns não estão, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente percebe por algumas posturas que as pessoas estão na igreja, mas não estão preocupadas e dispostas a serem transformadas e a mudarem. Mas uma grande maioria está. Então, quando você foi frustrado, isso tem a ver com as circunstâncias, mas não com alguém pessoal, né? Não com a igreja, a noiva de Jesus. Ele fala aqui, existem pessoas que desertaram, foram embora da igreja, né? Pessoas que sinceramente aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, perceberam o mesmo padrão de conflito emocional dentro e fora da igreja. A pessoa estava lá, fala assim, pô, eu ouvi esses dias uma coisa muito interessante, diz que uma pessoa recém-convertida das drogas, tudo, ela fala assim, olha, pastor, eu queria ver na igreja o mesmo entusiasmo, a mesma conexão que eu tinha com os amigos quando a gente usava droga. Olha que coisa triste, assim, quando a gente usava droga, a gente se conectava, se preocupava, se envolvia com os outros e estava ligado. E aí eu vou na igreja não tem isso. Então a pessoa sente que às vezes na igreja, ou na igreja vai e vê tanta gente tão ferida, sabe? Eu acho que, eu não sei aqui quem já foi maltratado por alguém da igreja, que usou uma palavra ríspida, que falou sem amor, que fez um comentário maldoso. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Então, às vezes, a gente vai se ferindo, e aí as pessoas foram se afastando da igreja por causa disso. E outros não se afastaram, mas eles simplesmente ficaram ali só frequentando a igreja, sem se envolver com as pessoas, sem se envolver com as coisas, feridos por causa de uma espiritualidade que não condizia com as emoções. Mão linda adorando aos céus, adorando a Deus, mas na hora de olhar nos olhos, havia falsidade, havia fofoca, havia outras circunstâncias, desprezo, preconceito, tantas coisas mais. E ele fala, por que essas pessoas foram embora? Porque não dá para separar saúde emocional e maturidade espiritual, não dá para separar. E a gente aprendeu a separar. A gente aprendeu a ir na igreja, frequentar a igreja, participar na igreja. Mas o problema faz parte, né? Todo mundo é pecador mesmo. E não pode ser assim. E nós estamos aqui, eu louvo a Deus porque você está participando com a gente, porque não pode ser assim. Não é esse o propósito de Deus, não é dessa forma que Deus quer que a gente seja tratado. E aí ele vai continuando sobre o crescimento, e há um versículo conhecido, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pergunta, quem sabe onde está esse texto bíblico? Vamos aproveitar os irmãos aí que a gente tem que ter. Lembra do estudo passado? Quem é que está sem bala na agulha? Quem está sem a palavra? Pergunta aí, vamos lá, quem está do Face, participando com a gente, onde está esse texto? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está no Novo Testamento, pastor. Já acertou uma boa parte, Samuel. Em Coríntios, não é, pastor? Eu acho que é Coríntios. Vamos lá, não vou falar, vou procurar aí. Que é 2 Coríntios 7. Não, 7 não. 2 Coríntios 5. 5:17. Confirma aí, vamos ver.
Estou ficando no Google aqui, espera só um minutinho. Ainda bem que tem o seminarista aí que tá fresquinho Tá bem que aí tem o seminarista para salvar, lendo a gente. Bíblia aí. Vamos lá, gente. Cadê? Vamos ver se alguém no Face comentou aqui onde é que tá. E o pessoal do Face tá meio devagar, gente. Vamos lá, comentem aí, por favor. Participem com a gente. E, Quem pastor, sabe é não tá em segunda, Cristo, as coisas velhas se passaram, isso tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Aê, o Luiz acertou bem, olha lá. Chutou bem, Luiz, estava perto. Não é? 2 Coríntios 5,17. E pra gente aí, Luiz, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém, glória a Deus. Deixa eu parar um pouquinho o compartilhamento aqui, vamos voltar para a tela grande. Queridos, eu aceitei a Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo ficou novo, zerou o placar? Me ajudem a pensar e explicar isso aí, por favor. Zerou o placar, não preciso me preocupar com nada do passado, vida nova, tudo novo, maravilha, aleluia, só glória, só bênção. É assim que funciona? Não, Vamos lá, me ajudem aí. eu acho que não, pastor. Por que Senão não, seria Luiz? muito fácil, né? Seria uma borracha santa que ia passar e você nem ia lembrar de mais nada que você fez, né? E aí, o que vocês acham? Seu Manuel, Rose? Partindo pelo que o Luiz falou, não tem como a gente mudar do dia para a noite, né? Eu acho que é como você deixasse de gostar de fazer as coisas erradas do dia para a noite, né? Isso infelizmente não acontece, né? A gente tem que ser trabalhado. Mas o que o texto diz? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu acredito que sim. Você acredita que sim, Rose? Porque senão, se a gente, se esse versículo, se essa palavra não for verdadeira na nossa vida, tem alguma coisa de errado. Porque a própria palavra diz, né? Que tudo se fez novo. Então, assim, e tanto que fala que quando nós nos batizamos, nós aceitamos Jesus, eu não me batizei nas águas, né? Mas todos falam que quando o ato de você descer as águas e levantar, você já se levanta uma nova criatura. Não, nós não vamos esquecer, porque ninguém tem amnésia, mas a partir daquele momento nós vamos ter uma nova vida, sim. Nós vamos ter que nos esforçarmos para ter novas atitudes, uma nova vida realmente com Cristo, até porque até o momento que nós não estávamos andando com Cristo, nós éramos uma pessoa. Nós tínhamos um outro caráter, nós tínhamos outras atitudes, e se isso não se faz novo, então a palavra também não se cumpre na nossa vida. É meu parecer. O nosso corpo é pecador, né? O nosso corpo ele é fraco, é a luta do espírito Sim, com a mas carne. as nossas atitudes têm que mudar porque nós aceitamos andar como Cristo andou. Então, nós temos que mudar a partir do momento que nós aceitamos Jesus e nós aceitamos a palavra dele na nossa vida, nós também, a todo momento, nós vamos ter que nos esforçarmos para termos novas atitudes. Porque se a gente continuar andando como antes de nós aceitarmos Jesus, então não houve mudança nenhuma. Então, a gente não está de acordo aí com o que a gente tá lendo e está crendo, né? Mas, Rose, uma pessoa que fuma, tem um vício do fumo, ele aceita Cristo. Nem sempre ele consegue, só porque ele aceitou, largar o vício. É isso que eu tenho visto. Ele acompanha, como já falei aqui para os irmãos, eu tenho um vizinho meu aqui, meio parente nosso, que usa droga. E eu sei que ele tenta sair da droga. E ele vai na igreja, vai tudo, e ele não consegue se livrar, né? Então, por isso que eu estou falando que acho que para mudar, realmente, pelo que fala o versículo, tem que mudar, né? Mas aí eu acho que é mais complexo. Não sei se eu estou certo ou errado. Olha lá. Eu gostei da discussão, porque os dois estão certos.
tanto a Rose quanto o nosso irmão, o seu irmão Manuel. O que a palavra nos diz? Eu creio que em Jesus nós temos o direito, a autoridade, a liberdade, o poder de se fazer novas as coisas e o passado ficar para trás. Só que o passado que ficou para trás não pode ser apagado. Não dá para eu fingir que ele não aconteceu. Por quê? Porque a gente colhe o que a gente plantou. Ah, pastor, aceitei a Jesus, mas você vai continuar plantando. Ah, pastor, quando não tinha Jesus, eu vivi uma vida bagunçada, fazia um monte de coisa errada, bebia, feito doido, usava droga. Agora aceitei a Jesus. Pastor, tá bom, irmão, glória a Deus. Lá vai ser perdoado, vai receber o céu, mas vai colher as consequências. Como assim, pastor? Ué, o seu corpo vai sofrer as consequências, os relacionamentos com quais você destruiu por meio de tudo isso vão continuar vindo como colheita sobre a sua vida. O que há em Jesus é um poder para mudar as coisas, para ter a liberdade. Agora eu posso viver algo novo. Só que o passado precisa ser tratado. Quer ver? Olha que interessante, vou pôr a folha de novo aqui, o que o autor comenta sobre essa questão. Vocês estão lendo aí certinho? Está aparecendo para vocês? Tá. Então, olha as frases. É necessário voltar atrás e compreender o que eram aquelas coisas velhas para que elas comecem a passar. Eu tenho que entender o que aconteceu, eu tenho que processar as informações do passado. Não é voltar e ficar revolvendo para passar mal. Mas é no sentido de falar assim, por exemplo, se alguém bebe, o senhor Luiz estava comentando, pessoas com problema com bebida. Geralmente, quem tem problema com bebida tem um motivo para beber. Eu tenho um parente, tive um tio, ele já morreu de cirrose hepática, e ele dizia, eu bebo por causa da minha mãe. Ele dizia escarradamente, eu bebo por causa da minha mãe, e ele morreu de cirrose hepática de tanto que bebeu. Então, se as coisas novas se passaram, se tudo se fez novo, e aí, poxa, eu não bebo mais. Aleluia, não bebo mais. Só que a motivação que me fazia beber está lá. Ela não foi apagada, ela não foi escondida, ela não foi ocultada. O nosso passado não some quando a gente aceita Jesus. Nosso passado continua lá. O que eu tenho que fazer? Eu submeto o meu passado a Jesus. E Jesus transforma, Jesus cura, restabelece. Só que eu preciso submeter esse passado a Jesus. Então, esse processo de olhar para as coisas velhas e fortalecer e entender por que isso que aconteceu, por que eu era assim, muito ansioso, por que eu era ansioso. As coisas precisam ser tratadas. E muitas vezes a gente quer aceitar Jesus, beleza, zerou o placar, bola para frente. Ah, mas o passado, não, vou fingir que não aconteceu nada. E nós não podemos caminhar com essa dimensão, entende? Nós temos um passado e ele vai fazer parte, vai nos acompanhar a vida toda. Nós vamos ficar atentos a essa dimensão aí. Pastor, eu acredito também nessa questão desse processo, né? Porque você vai trabalhando no dia a dia. Uhum. Seria muito fácil você beber e no outro dia você já não lembrar mais ou você sentir o nojo da bebida. Que nem a gente vê algumas coisas assim. Mas o que eu acho interessante, né, é o processo. Porque aí se a pessoa ela é propensa à bebida e ela não foi curada, aonde ela tiver um ambiente de amigo ou familiar e tiver servindo bebida alcoólica, por exemplo, ele não foi curado, ele vai acabar o quê? Caindo. Ele vai acabar se deslizando. E agora, quando a pessoa sabe que ela tem esse problema e ela expõe esse problema e pede ajuda a Deus ou às pessoas que estão ao seu lado, e isso é tratado, ela pode passar aonde for e oferecerem a bebida para ela ou qualquer outro tipo de vício. Ele vai ter claro no coração dele, porque ele foi tratado, e vai falar, não, eu não preciso mais disso. Eu não quero mais isso. Né? Então, é muito interessante, justamente por causa disso. O apóstolo Paulo fala, né, do espinho da carne, né, do espinho da carne que ele tinha. Né? E ele sabe de tudo aquilo por que ele tinha o espinho na carne. Né? Então, e eu acredito assim, as coisas que nós passamos lá atrás foi um aprendizado, nós vamos ter a consequência, sim, mas nós vamos ajudar as pessoas que estão passando, já vão passar, ou vão passar, né, o problema que a gente já passou. E nisso a gente vai ter propriedade para falar assim, ó, eu fui por esse caminho e não deu certo. Né? Então, a sabedoria de Deus, eu acredito que tudo é um processo. Então, tudo que aconteceu pelas nossas escolhas, mesmo assim, ainda Deus é misericordioso e nos ajuda a alcançar as pessoas pelos nossos erros e as nossas falhas, né? E aí ele nos ensina e a gente tem a capacidade de Deus para ensinar elas também. Amém. Por aí. Rose, você ia falar também? Só pegando um gancho aí no que o
o Luiz falou e o seu Manuel, uma vez nós fizemos um trabalho com o pessoal, com o povo de rua que tinha lá no viaduto, né, Pedroso, lá em São Paulo, e eu conheci um homem, né, ele não era nem muito velho, nem muito novo, ele chamava Antônio, e ele cantava no coral da igreja, da Metodista, da Catedral. E um dia ele contando que ele foi para o projeto lá, né, do povo de rua, porque ele morava na rua e ele era alcoólatra. Só que aí ele conheceu, né, se envolveu com a igreja, né, se batizou, tudo. E um dia eu achei muito interessante quando ele falou que mesmo se oferecessem um bombom para ele, que ele soubesse que tivesse licor, ele não tomava, ele não comia, porque ele sabia de onde ele tinha vindo e ele não queria mais ter aquele sofrimento. Então, é por isso que eu falo assim, ele entendeu, ele falou assim, e Deus me tirou daquela vida e eu não quero mais voltar para ela. E muitas vezes, ele falou que muitas pessoas que conheciam a história dele teimavam muitas vezes em oferecer coisas que tinham bebidas alcoólicas para ele, para ver, assim, como fosse um ponto fraco dele. E ele falou que não, que ele falou assim, eu rejeito qualquer tipo de alimento, mesmo que seja um doce muito gostoso, eu rejeito porque eu sei que ali pode ser a minha volta para a rua. Então, ele falava, não, eu não aceito. Ele falava, e às vezes ele falava que ele até pegava e descartava porque ele não queria correr aquele risco, porque ele sabia de onde ele tinha vindo e o que Deus tinha feito na vida dele. Eu nunca mais esqueci essa fala dele. Ele cantava, nossa, ele se tornou assim um membro fiel lá na Metodista, ele cantava no coral, ele ajudava o pessoal da rua, tudo. Então, assim, o testemunho dele é muito interessante, né? E eu conheço também uma outra pessoa que fazia parte de uma igreja, e ela fazia parte, começou numa igreja que tinha diaconia, então ela fazia parte das mulheres que trabalhavam. Só que ela não conseguia parar de fumar, até que um dia ela falou então para o pastor, lá para a pastora, que ela não podia mais exercer aquele cargo porque ela estava em pecado, que ela não conseguia parar de fumar. E a pastora então falou, ok, então você vai orar, nós vamos te ajudar em oração, tá? E, por fim, ela se libertou daquele vício e voltou. Pôde voltar a usar o uniforme lá de diaconisa, voltar a fazer a obra, porque ela falou que ela sentia aquele desejo tão grande de servir a Deus e com as orações. E ela falou que, enquanto ela fumava escondida, parece que como que se uma tentação viesse sobre ela, né? E ela não conseguia parar. E quando ela contou aquilo, né, expôs o problema dela, e em pouco tempo ela se libertou daquilo. Então, assim, são muitas... realmente, esse versículo tem que se fazer verdade na nossa vida, que se tudo se fez novo, né, então a gente precisa... Não é fácil, né, deixar de fumar, eu falo que eu fumei, desde os 13 anos, eu fumei muitos anos da minha vida, e eu parei de fumar e eu falo que é uma questão de opinião. Se você falar, eu não vou mais fumar, e você tiver força de vontade, você consegue. Então, mas eu falo que é uma questão de opinião. Eu não vou mais fumar, eu não quero mais fumar, e não trocar o cigarro por outros vícios. Tem gente que para de fumar e chupa bala, toma café, toma coca, come bolo, fica trocando de vícios, né? Então é complicado. A questão do vício, Rosa, é sempre complicado, né? Porque cada um lida tem uma forma de lidar, mas com certeza tem que ter uma determinação no coração. Ninguém consegue deixar um vício sem ter uma determinação no coração. Né? Eu decidi, eu não quero. Alguns vão conseguir pela força de vontade, outros talvez vão precisar de um apoio de um medicamento, vão precisar de um apoio de botar uma bala por um tempo, de achar algum caminho. Mas, né, sem decidir, não tem como. Aqui no nosso Face,
A nossa dona Isabel comentou assim, conversão é um processo onde Cristo vai me curando. No momento certo, tudo se faz novo. Nosso irmão Luiz Amém. comentou, né? O conversão é um eterno processo de aprendizado. Ninguém muda do dia para a noite. Né? A Juliane colocou assim, quando aceitamos Jesus, passamos a ter a vida eterna. Somos filhos de Deus. Quando há uma conversão, há uma mudança de vida. Não quer dizer que Amém. não vou pecar, mas há consciência através do Espírito Santo que nos constrange. Zaqueu mudou de vida quando aceitou Jesus. É claro que muitas coisas vão mudar aos poucos. É um processo, mas teremos o auxílio do Espírito Santo. Amém, Julice? Exatamente. Esse ponto que a gente quer caminhar. Quem falou? Eu, pastor, queria dar um exemplo que aconteceu comigo entre ontem e hoje. Ontem, eu sofri um acidente com o meu carro. Foi um acidente meio feio. E, infelizmente, eu acabei batendo o carro com uma pessoa que não tinha carteira. O carro estava todo fora de... com a documentação errada, né? Uhum. E eu até falei para ele, assim, mesmo estando errado, eu tenho seguro, meu seguro vai te pagar teu carro. E começou, e ele achando que eu devia dar o dinheiro para arrumar o carro dele e tal. E para não arrumar confusão, hoje até acabei aqui dando dinheiro, mas não é o que aconteceu nesse meio termo. Hoje eu veio aqui na minha casa de manhã, eu estava com um problema com um perito aqui que veio ver minha casa. E eu falava para ele, senhora, volta depois, que depois a gente conversa, agora eu não posso falar com você. E ele queria resolver o problema dele. E eu acabei perdendo a calma. É um problema que eu tenho, né? Eu estou tentando trabalhar isso na minha vida. Eu tinha outros problemas, Cristo me ajudou, e graças a Deus hoje eu tenho isso controlado. Eu brincava pesado, brincadeiras realmente complicadas, contava piada que hoje eu até tenho vergonha de pensar nas piadas que eu contava, né? E graças a Deus essas coisas eu estou conseguindo deixar no canto, como o pastor falou. Mas o que eu acho que o que tem que fazer é o que aconteceu comigo, e acho que eu até fui tocado pelo Espírito Santo para agir dessa maneira. Quando eu vi que eu errei com ele de manhã, que eu perdi a calma, quando ele veio agora aqui à noite na minha casa, eu pedi desculpa para ele. Falei assim, olha, porque ele em momento nenhum, ele foi, apesar dos problemas que ele tem lá e tal, acho que até preso ele já foi, né? Em momento nenhum ele alterou a voz comigo, em todo momento ele foi cortês. Mas você me perdoa porque você me deu um exemplo, e eu não respondi para você na mesma altura. E graças a Deus, pastor, aquilo que eu aprendi nas aulas, ainda consegui falar um pouquinho de Deus para ele. Amém, que bom. Vou orar por você, vou pedir por você, pela tua filhinha, né? Então, acho que é isso. Acho que eles não conseguem, do dia para a noite, tirar um vício da vida da gente. Leva algum tempo. E só Cristo ajudando mesmo. Se Cristo não ajudar, eu acho que complica. Tem muita força de vontade. Sim, com certeza. Assim, a gente tem que ter essa certeza de que há em Jesus um poder para que as coisas sejam novas. Isso que tem que estar no nosso coração. Deus nos dá uma nova oportunidade. Só que a gente tem que tratar as coisas do passado, curá-la. Por exemplo, o rapaz, a Rose testemunhou do rapaz lá que parou de beber. Louvado seja Deus que ele parou de beber. Só que algumas pessoas pararam de beber e arrumaram outros vícios, porque a ferida continuou mal resolvida. Aquilo que estava lá atrás não foi curado e resolvido. Isso precisa ser curado. Vamos dar sequência, senão não vai dar tempo a gente compartilhar aqui. Vamos lá, volta a tela. Então, é necessário voltar atrás e compreender o que eram aquelas coisas velhas para que elas comecem a passar. Crescimento emocional rudimentar. A dor que desperta sensibilidade. Gente, não há nada nesse mundo mais poderoso para gerar sensibilidade na gente do que dor. Infelizmente não, né? Deus nos programou biologicamente para isso. A dor faz a gente acordar. Né? O nosso irmão Marcos, não sei se está conseguindo participar com a gente hoje, está lá com mal-estar, descobriu que está com Covid. Né, que ele pegou o Covid. Por que ele descobriu? Porque estava tudo ruim, doendo, mal-estar, perdeu o paladar. Então, os sintomas da dor fez ele perceber que havia uma coisa errada e que conectava à questão do coronavírus, do Covid. E, às vezes, nós vamos passar por situações, queridos, e que somente Deus vai precisar levar a gente à dor. Aquela famosa frase, não veio pelo amor, vem pela dor. Por quê? Porque a gente não se deixa ser tratado enquanto está saudável, ou enquanto está numa medida razoável. Então, nós vamos tratando, uma hora pior. É igual o carro, né? Se você não faz manutenção no carro, se você troca em quanto tempo, o gasto é pequeno. Se você não troca na hora certa, por exemplo, né, às vezes você vai a uma peça que está começando a defeito. Se você trocar, você vai ter só aquele problema, né? Às vezes, por exemplo, um alinhamento na suspensão lá. Se você consertou o alinhamento, quando você percebeu que está ruim, rapidinho vai voltar a funcionar. Se você não consertar, você vai ter um problema.
né? Você não vai conseguir. Desculpa aí, pessoal, tocaram no meu celular aqui. Esqueci de desligar o celular. Vamos voltar aqui. O celular tocou aqui no meio da live, perdão. Tá tocando de novo aqui. Tá desligado aqui, só um minutinho. Eu vou desligar o celular aqui. Oi, no modo. Aí, pronto. Desculpa, querido, só para... Vamos ver se ele vai voltar já. Se a gente vai precisar... Aí, voltou. Estamos de volta aqui, perdão. Então, né, nós somos sensíveis à dor. Nós fomos programados por Deus para ser sensíveis à dor. Então, nós vamos entender essa dimensão. Há uma frase do um autor famoso chamado C.S. Lewis, e ele diz assim que a dor é o megafone de Deus para a humanidade. Então, Deus usa a dor para gerar em nós sensibilidade, para gerar em nós, para perceber que tem alguma coisa acontecendo. Outro item que ele compartilha, né? Nós crescemos em famílias muitas vezes disfuncionais. Pastor, o que é uma família disfuncional? É aquela família onde não há relacionamentos saudáveis, um pai que consegue ser o pai, que faz o papel de pai bíblico, segundo o princípio de Deus. A mãe, o papel de mãe, segundo o princípio de Deus. Os filhos, né? Aquele casamento papai, mamãe, filhinhos, que isso funciona, um cuidando do outro, cada um fazendo seu papel. Isso é uma família funcional. O que é uma família disfuncional? Quando bagunça essa situação. A mãe manda no pai, o pai não sabe fazer nada, ou o pai é violento e bate na mãe. Tudo isso é disfuncional. Os pais se separaram, família disfuncional. Ah, não, mas a minha madrasta é uma bênção. Mas é madrasta. Todas essas situações são coisas bem complicadas e que fazem parte, né, da vida. Mas o fato de a gente crescer numa família disfuncional vai gerar em nós marcas no futuro e que vão precisar ser tratadas e curadas. E ele diz quais são as consequências. Filhos emocionalmente subdesenvolvidos e carentes de afeição e afeto. Né? Tem muita gente aí que tem um poço de carência. Por quê? Porque os pais não souberam amar como deveriam, ou não conseguiram amar, ou simplesmente não tinham o que fazer. Né? Não tinha para dar, e ninguém dá o que não tem. Então, isso gera toda uma questão, né, emocional, aí, uma disfunção. E aí eu pergunto, a gente tem que pensar, né, estou com o nosso tempo, não quero parar um pouquinho, mas vou perguntar, pedir para você pensar aí em casa depois. Como foi a sua educação? Você teve uma família funcional ou disfuncional? Né? Para pensar um pouquinho, eu quero, né, o propósito do nosso estudo é a gente trazer à tona algumas coisas que estão aí, né? Para pensar, a sua família é uma família funcional ou foi uma família disfuncional? Muitos problemas, muitas dificuldades, problemas dos relacionamentos, relacionamentos, esses dias a Dani teve uma pessoa um problema com um paciente, esse paciente está casado com uma esposa nova, e essa esposa nova era a amante dele, e ele casou com a amante. E aí alguém lá do hospital, a supervisora, falou assim, essa amante, que é a esposa atual, não quer deixar o filho desse paciente visitar o paciente, só ela visita, só ela quer informação, e não quer deixar. E aí, na conversa, alguém do hospital falou assim, então a pessoa está dando trabalho, não sei o quê. Aí a Dani perguntou assim, mas por que ela está dando trabalho? Aí a pessoa fala assim, porque é amante, né? Então, quem reage assim? Porque já viveu alguma experiência na sua vida. A pessoa fala assim, porque amante, você já viu amante prestar? Né? A pessoa falando com a Dani. Então, são situações, por que essa pessoa disse isso? Alguma coisa com a amante ela já teve. Ou na família, ou no casamento. Então, alguma situação mal resolvida. E a gente traz isso para a vida. Então, é preciso parar. Lá na frente, nós vamos trazer o estudo continua e trabalha um pouquinho da nossa família. Mas já vai pensando aí, como foi a sua educação, o quanto isso marcou no seu jeito de ser, na sua emoção hoje, né? O que tem isso a ver com a sua história. Aí a gente tem problemas. O que a gente vai resolver? Vou achar um jeito de resolver o meu problema emocional. Qual a primeira tentativa? Não, preciso estudar mais a Bíblia. Vou lá estudar a Bíblia, vou estudar, não resolve. Não, então, eu preciso do poder do Espírito Santo. Vou para a vigília pentecostal e vai ter fogo do céu e aí o Espírito Santo vai vir e vai resolver. Não resolve o problema. Não, então o problema é a batalha espiritual, é Satanás. Reda Satanás, sai marchando pela casa, expulsa Satanás, não resolve o problema. Não, é adoração. Põe aquela música calminha de adoração e fica lá adorando, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E também não resolve o problema. Não, a questão tem que amor ao próximo. Eu vou trabalhar com morador de rua, eu vou ajudar as pessoas, eu vou cuidar e não resolve o problema de novo. Não,
Tá precisando mais sobrenatural. Eu vou achar uma igreja mega ultra super blaster pentecostal, onde só de entrar você já cai no espírito, eu vou lá, porque eu preciso de sobrenatural. Também não resolve. Ah, não, mas o negócio é Jesus. Então tem que voltar para Jesus, vamos voltar, Jesus é o caminho. São todas as ferramentas que a gente vai tentando usar, subterfúgios, né, a palavra, para resolver uma coisa que está aqui dentro do coração, que está aqui na mente e que não foi resolvida. Então, esse é o nosso desafio, identificar que a gente está tentando achar solução num monte de coisa, mas o que vai resolver de verdade é uma emoção ser curada, é a gente curar as nossas enfermidades da alma, né? Tratar. Ah, pastor, eu vi no curso que eu estou fazendo no Secrai, né? Alguém perguntou para ele, acho que eu já falei com vocês, alguém perguntou assim, pastor, dá para ficar 100%? Aí o pastor falou assim, Romanos 8, 26. O Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Ou seja, nós nunca vamos ficar 100%, nós sempre vamos depender da misericórdia e do cuidado de Deus. Então, lembre, né, isso vai fazer parte do processo. Nunca vão ficar bom, mas nós precisamos ficar funcional, nós precisamos viver uma vida onde há um crescimento, há uma saúde. Então, as receitas que nós tentamos para solucionar os problemas, elas são superficiais. Elas não tratam o problema que está lá no fundo, ela só trata a pontinha do iceberg, aquilo que aparece, né, que é visível para os outros. E aí eu pergunto para vocês, como você vê a religiosidade nos dias atuais? Ela nos desafia a avaliar a nossa vida emocional de forma profunda e sincera? Pergunto para vocês, aí eu vou abrir um pouquinho, que nós estamos, deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. Quase 9 horas. Dá para a gente andar mais um pouquinho aqui? Quem quer compartilhar? O que você acha que é a espiritualidade que a gente vive hoje em dia? Ela nos desafia a tratar as nossas emoções? Ou ela manda a gente só seguir uma cartilha do que é ser crente e tá bom? Pode falar aí, pessoal. Você do Face quer comentar também? Como é que você vê a vida, a espiritualidade hoje em dia? É uma espiritualidade que trabalha, nos questiona as nossas emoções? Ou é uma espiritualidade que só fala assim, não, tem que ir na igreja, não pode beber, não pode fazer dessas coisas, não bate na mulher, e tá bom. O que vocês acham aí? Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Ah, pastor, a sinceridade mesmo que a gente vê hoje em dia é que tá muito abrangente, né? As pessoas hoje em dia nem se fala mais que não pode, por exemplo, beber. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, não, beber não é errado. Então, eu conversei com o meu líder, eu fui na casa dele, tomei umas lá com ele também e falou que não acontece nada, né? Então, você vê assim que, infelizmente, hoje nós estamos invertidos. O que era errado agora está sendo certo, e o que é certo está sendo errado, né? Então, hoje em dia, dentro das igrejas, infelizmente, está naquela pregação de autoajuda. Você não vê ninguém falando sobre salvação, sobre arrependimento, é muito pouco. É mais autoajuda. Você vai para a igreja para você ouvir, encher o seu ego para você poder andar durante a semana. É muito triste. É verdade, tem que ser vencedor, você vai conquistar, você vai romper as cadeias, né? E todo mundo de coisa sem tratar a base, né? Sem gerar para que eu quero tudo isso? Não é só para mim, para eu ficar famoso, falar assim, gente, eu sou o cara, venci, né? A glória é de Deus, né? Mas é verdade, Luiz, né? São as coisas que nós estamos tratando. Mais alguém que compartilhar aí? A Nilza comentou aqui, né? A maioria vem de uma cartilha de regras. Isso mesmo, Nilza, né? Eu conversava esses dias com uma pessoa. Ele contou que ele foi na igreja a primeira vez, quando ele foi na segunda, a pessoa fala assim, olha, se você voltar aqui, você tem que vir de terno e gravata. Aí você pergunta se essa pessoa quis voltar lá. Não é verdade. Sabe, aí eu pergunto, o quanto um terno e uma gravata vai mudar a vida de alguém? A espiritualidade de alguém vai tratar? Não vai. Só que a gente tem coisas que tratam a superfície e não trata o que está lá dentro. Né? Mais alguém que fala, vamos seguir? Então, volta lá para a tela. Pensem sobre isso, por favor. Então, um iceberg. Essa é uma foto aqui de um iceberg. Então, vamos pegar a canetinha aqui para rabiscar. Gostei da ideia de rabiscar. Ó, esse pedacinho só é o que dá para ver. Mas existe tudo isso aqui debaixo d'água.
Isso é um modelo, uma situação de um iceberg de verdade. Né? A gente vê a história, né? O que o iceberg fez, por exemplo, do Titanic, né? Bateu no iceberg porque o que se via não era... Ele parecia uma coisa, quando foram ver, ele era muito maior do que o que parecia. Né? E aí acabou causando todo aquele dano. Então, a gente está tratando na nossa vida, e as igrejas, a maioria está tratando o quê? Isso aqui, ó. Só lá em cima. Não, você estava no mundo, você veio para a igreja, ó, não veste mais roupa, não, piriguete não pode, não, roupa de piriguete na igreja não dá, então é uma roupa bonitinha, né? Ah, pastor, eu pegava todas as menininhas lá do mundo, não pode mais fazer. Aí vim pegar só as da igreja, não pega as do mundo mais, né? Fica pegando as da igreja. Aí são coisas que a pessoa, por exemplo, ela tinha o vício de beber, aí ela arrumou outro vício dentro da igreja, vício de Coca-Cola, né? Em vez de tomar beber, ficar tomando Coca-Cola, e tem gente que é viciada. Então, troca as coisas sem tratar. Mexe só na superfície, bota uma roupinha de crente, uma carinha de evangélico, dá um palavreado gospel para ele lá, ensina o dicionário gospel para ele e acha que ele virou crente. Mas não virou, ele só tratou o que está para a tampinha e lá as profundezas não foram curadas. E o que Jesus quer fazer novo, queridos, é tratar o que está para baixo. Isso precisa ser novo, isso precisa se fazer novo. As coisas velhas são passar e ser curadas daquilo que está escondido. Lembra qual é a ilustração de Jesus em Apocalipse 3:20? Quem lembra desse texto? Apocalipse 3:20. Esse é um dos textos mais icônicos aí da Bíblia. Quem lembra aí, irmãos? O Luiz, né? Claro, né? Ele está procurando a Bíblia lá. Vamos lá. Alguém do Face aí me salva, gente do céu, por favor. É Apocalipse 3:20. Ah, é da porta, né, pastor? Lê pra gente aí, Luiz, já que você foi o primeiro a achar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Então, o princípio de Jesus qual que é? Eu bato na porta. Quem ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Só que, qual o nosso desafio? Deixar ele entrar em todas as áreas, deixar ele entrar em toda a casa, deixar ele conhecer todos os quartos, né? Eu fui, comentei com os irmãos algum tempo atrás, que eu fui ajudar meu pai tinha um quartinho da bagunça lá. E, gente, tinha tanta coisa. Mas nós tiramos, né? Nós ficamos um dia inteiro só para esvaziar o quarto, tirar todas as coisinhas que vai acumulando, botar aí alguém veio e botou uma caixa, tu veio, botou outra coisa, quando viu, ficou aquele amontoado de coisas. Então, nós temos essas quartinhas da bagunça. O que a gente faz com o quartinho da bagunça? Se vem visita em casa, o que a gente faz? Fecha a porta. Fecha, tranca e tá bonita a porta. Mas ninguém sabe aquela tranqueirada que está lá dentro. E é assim na nossa vida. E a igreja e a religiosidade, muitas vezes, tem tratado só a tampinha, só o que todo mundo vê. Mas o que está lá dentro não tem sido curado. Por isso, por não sermos curados lá do interior, a gente não tem vivido, amados, muitas vezes a profundidade do que Deus tem para a gente. Deus tem, a palavra diz que Ele tem vida abundante para nós. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Será que nós temos isso? Nós estamos caminhando para fazer mais algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Senão vai dar nosso tempo aí. Cadê? Então, por meio da dor, nos tornamos sensíveis e perceptíveis à realidade que estamos vivendo. Então, mais uma vez, Deus vai usar a dor para nos despertar. E os sintomas vão nos fazer olhar para ver o que está errado. Falta de alegria ou contentamento propostos pelas Escrituras, irritabilidade, amargura, depressão, problemas familiares e conjugais. Tudo isso são sintomas de que, ainda que a parte de cima do iceberg esteja bonita, branquinha, varridinha, lá embaixo tem podridão, tem coisa estragada, tem coisa ruim. Eu tenho usado Deus me deu uma imagem muito interessante, muitos anos atrás, e eu imaginava uma ferida, né? Você imagina que tem uma ferida, e aquela ferida, não sei se vocês sabem, eu fiquei sabendo pela Dani. Tem gente que às vezes a situação está tão ruim que cria larva, e a larva vai comendo, de não limpar, e tá aquela coisa podre, e tem larva comendo. Aí a pessoa vai para a igreja, o que a igreja muitas vezes faz? A instituição bota um band-aid, bota uma gaze bonita, vem até com aquele símbolo do fé, sabe aquela frase, aquela letra fé, bonita, estilizada, até bonita em cima da gaze, você olha, uau! Mas o que tem lá embaixo? Podridão, doença, infecção. E muitas vezes nós estamos vivendo assim, queridos. Nós botamos um band-aid, alguém disse que era para botar um band-aid, o band-aid é bonitinho, o band-aid tem o símbolo metodista, e aí eu vou lá para a igreja metodista, ou tem o símbolo de qualquer outra igreja, eu vou lá, só que não tratou. E como é que trata? Tira o band-aid.
cutuca a ferida, tira a podridão de dentro, joga um remédio, né? A gente brincava aqui. A sociedade mudou quando o mertiolate parou de doer, né? Tem que jogar um remédio que vai doer. É um processo, faz parte a dor. Então, bota o mertiolate que dói, bota que lá trata. E então, aquilo cicatriza. E toda ferida cicatrizada, irmãos, não dói mais. A marca vai ficar lá, mas não dói mais. Então, esse processo precisa acontecer nas nossas vidas. E aí Deus vai nos despertando, por isso, falta de alegria, contentamento. Gente, a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu pergunto para você, você é alegre todo dia? Pastor, estou cheio de problema, de dificuldade. Não tem problema, eu sou alegre no meio do problema. Como assim, pastor? A minha alegria está no Senhor, a minha alegria não está em mim nem nas circunstâncias. E se eu morrer hoje, pastor? Eu fui para o céu. Aleluia. É melhor que estar aqui. Eu não gostaria de morrer, mas se Deus me levar, eu vou feliz. Então, né, nós precisamos nos perguntar, será que a gente vive essa alegria? Será que há em nós uma leveza? Eu louvo a Deus pela vida do seu Manuel, de contar o testemunho aí de que ele passou por uma dificuldade, fez o que não devia, mas se arrependeu. Glória a Deus, esse é o processo. A gente testemunha muito mais para os outros quando a gente se arrepende do que às vezes quando a gente não faz nada. Fiz uma bobagem, mas eu vou lá, olha, me perdoe, não devia ter feito. Isso marca, poxa, a pessoa se arrependeu. Né? Então, são situações que a gente precisa perceber. Quanta gente amargurada na igreja. Aí você vai falar, abraço o irmão fulano de tal. Ele olha para o lado e fala assim, esse aqui eu não abraço, não. Tem gente que gostou do Covid, irmãos, porque não precisava abraçar ninguém na igreja. Porque era aquele constrangimento, tem que abraçar aquele irmão lá, não acredito, tem que abraçar aquela irmãzinha lá. Então, eu conheço gente que fala, já ouvi pessoas falarem para mim, nossa, eu não posso ver aquela pessoa, que se eu vejo aquela pessoa, ela acaba com o meu dia. Mas assim, peraí, gente, como é que alguém pode ter o poder de fazer algo? Então, são situações como essa que precisam ser tratadas aí e despertadas em nós. Esse Conclusão. caso é da minha esposa, viu, pastor? Oi, senhor Manuel. A minha esposa que me vê, acabou meu dia. Misericórdia, seu Manuel. Imagina, coitada, que sofrimento. Todo dia aí. Vou ter que aguentar esse cara o dia inteiro aqui, meu. Meu Deus. Dona Ângela, vamos dar um prêmio para ela. Vamos dar o prêmio Nobel para ela. Está precisando, hein, seu Manuel? De suportar. Então, qual que é a nossa conclusão? Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Não é possível. O que a gente faz? A gente tenta. Mas não é possível. Não é esse o propósito, não é esse o caminho, não é por aí que Deus quer nos conduzir. Então, nós precisamos amadurecer e crescer. Então, eu pergunto para você mais uma vez, quais são as dores que você identifica na sua vida? Pensa aí comigo, quais são as dores? Você já consegue parar e falar assim, pois, pastor, eu tenho dificuldade de relacionamento. Pastor, eu tenho dificuldade com a comida. Eu tenho dificuldade... Né? Gente, normalmente quem é gordinho tem uma compulsão por comer por alguma coisa. Nenhum gordinho é gordinho porque só quis comer. Ele é gordinho porque tem alguma coisa errada. Tem uma ansiedade, tem uma compulsão que faz com que a pessoa queira comer, que faz com que a pessoa busque alimento, sabe? Tem um menininho vindo roubar a bolacha de rosquinha aqui do meu lado, é a terceira vez que ele vem comer bolacha. Então, sabe, essa vontade de comer, ele tá rindo, né? E a gente vai querendo, e tem uma razão, né? Tem algum motivo. Eu compartilhei com os irmãos, né, que eu tenho um desafio. Eu percebi que quando eu vou em algum lugar e tem comida à vontade, vem uma informação na minha mente que diz assim, coma tudo que você puder. E como que você puder. E aí eu vou, parece que eu estou desesperado, eu não estou com fome, ou às vezes eu estou com fome, mas parece que vem uma informação, aí eu fui pesquisar. A minha mãe conta que quando eu era bebê, eu tinha bronquite, tinha asma. Então eu tinha muita dificuldade até para mamar. Ela tinha que pegar o leite, pôr o leite numa colherzinha e dar para eu beber. Então, eu não aguentava, né? Porque eu provavelmente não me alimentava o suficiente. Isso gerava um problema. Espera só um pouquinho. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Então, né, há uma razão. E nós vamos pensar quais são as dores que a gente tem. Quais são as situações. Vai pensando aí que nós vamos conversar mais para frente sobre isso daí. Então, precisamos entender que nós somos seres humanos. Seres humanos são complexos, com muitas áreas da nossa vida.
né? Nós temos a área, o corpo, a gente tem as emoções, a gente tem os relacionamentos sociais, a gente tem questão intelectual, a gente tem a questão espiritual. Nós somos um todo, né? A gente falou semana passada, lembra? Né? Que os hebreus dizem que corpo, alma e espírito são 3 aspectos da mesma, né? A tradução do texto hebraico, né? Diz que são 3 aspectos da mesma coisa. Então, nós somos um todo. Só que, né, nosso irmão Marcos aí, não sei se está participando com a gente, a nossa irmã Rose, com dor nas costas, passando mal, a vida tem a mesma alegria, Rose? Oi? Dá para ter a mesma alegria na vida, Rose, com uma dor nas costas e não conseguir dormir? Está cortando tudo, pastor. Tá cortando aí? Tá cortando para todo mundo? Para mim não, pastor. Tá ouvindo, Rose? Para mim não, pastor. Tá conseguindo ouvir aí? Acho que a Rose tá falhando. Depois a gente fala. Né? Mas o seu Manuel já compartilhou com a gente, né, seu Manuel? Da luta quando a gente não tá bem, né? Do processo de depressão. Que você pode dar o maior carro do mundo, o melhor carro do mundo, não tem graça. Né? O senhor contou pra gente. Então, se o nosso corpo não tá bem, se o nosso emocional não tá bem, tudo fica ruim. No começo do ano, não sei quantos irmãos lembram, a gente fez um teste chamado Roda da Vida. Imagina uma circunferência, e aí como se fosse dividido em pedacinhos, como se fosse pizzas, e cada pizza você vai avaliar uma área da sua vida, cada fatia, digamos assim. Aí você vai lá dizer como é que está a sua vida emocional, relacional, profissional, a saúde, os hobbies, aí você vai colocando tudo lá. Qual é a ideia de uma roda da vida? É que imagine que a sua vida tem que ser um ciclo. E aí quando você percebe que existe uma área da sua vida que está muito ruim, em detrimento da outra, o que é aquilo? Aquilo vira um buraco, né? Quando vai girar, vai travar. Então, a vida precisa haver um equilíbrio. Então, nós vamos entender, olhar toda a nossa complexidade e trabalhar pela ajuda e a graça de Deus para que tudo isso seja transformado. Então, não é possível ignorar qualquer aspecto de quem somos como homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Isso sempre resulta em consequências destrutivas, tanto em nosso relacionamento com Deus, com os outros e conosco mesmo. Não dá para ignorar. E muitas vezes nós estamos deixando a parte de baixo do iceberg como se ela não estivesse lá. Vai tacando. E o corona veio trazer isso. Na verdade, essa quarentena fez um monte de gente... Ficou claro coisas que estavam escondidas para a própria pessoa, para a família dela, para os relacionamentos. Né? Eu conto aquela história que a pastora Ivana comentou comigo, de um diretor de escola que recebeu uma mensagem de uma mãe dizendo a respeito das suas próprias filhas. Ela diz assim, eu não consigo ficar com essas vagabundas em casa. Uma mãe se referindo às suas filhas, né? Eu não consigo ficar com essas vagabundas em casa, eu preciso que elas voltem para a aula. Por quê? Coisas mal resolvidas, saúde que não estava, né, da forma como deveria. Então, por meio de um trabalho árduo, integrando saúde emocional e vida espiritual, nós podemos experimentar uma vida plena e desfrutar das maravilhosas promessas que Deus fez para todos que nele crê. E então, estamos caminhando para o final, nós vamos pensar qual é o alvo, né? Gálatas 5, 22, 23. Quem lê para a gente aí? Dá para ler, Luiz, por favor? Você faz, por favor? Isso. Essa tradução que eu coloquei aqui é da tradução da Bíblia, a Mensagem. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, sinceridade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar esforçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Amém. Olha que tradução interessante, né? Talvez todos nós se lembramos. Aqui quem leu ficou pensando, tentando ligar. Mas o que é esse texto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e faltou um, eu esqueci. Mas está aqui na sequência. Então, são esses frutos. E aí o autor aqui, o pastor Eugene Peterson, nessa tradução, nessa paráfrase da Bíblia, ele construiu dessa uma forma mais saudável. O que é o fruto? É como se fosse, eu uso a imagem de uma mexerica, né? É o fruto. A Bíblia não diz os frutos, tá? É o fruto, é um fruto só. É o Espírito, e ele vai gerar como se fossem os gomos da mexerica, que são essas áreas na nossa vida,
que precisam ser florescidas, fortalecidas. Quais são as áreas? Está aqui na listinha. Amor, que deve gerar uma afeição pelos outros. Alegria, que gera exuberância a respeito da vida. Paz, que gera uma tranquilidade, alguém tranquilo. Paciência, que gera uma disposição em se manter fiel. Amabilidade, é um senso de compaixão no coração. Bondade, convicção de que uma santidade básica permeia coisas e pessoas. Fidelidade, envolvimento em compromissos leais. Mansidão, não precisar forçar nosso caminho na vida. Domínio próprio, capacidade de empregar energias sabiamente. Então, essas são algumas áreas que vão ser o nosso alvo. Reconhecer esse fruto em nós e sermos tratados pelo Espírito para que esses frutos se desenvolvam. Ele já está. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo em si, e se tem o Espírito Santo em você, o fruto está aí. O que é preciso? Esses processos de amadurecimento, de tratar, de olhar com seriedade, para que a emoção seja tratada, curada, e então a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem sonhado e planejado para nós. E aí, para a gente... Deixa eu ver se é esse aqui o último mesmo. Está acabando. Uma pergunta. Como você olha esses frutos na sua vida? Quando você para e olha e faz uma avaliação, como eu estou em relação ao fruto do Espírito? Esses aspectos estão claros? Eu vou disponibilizar para vocês, hoje eu não vou conseguir, eu vou ver se eu consigo fazer ainda essa semana, senão na segunda-feira eu mando para vocês uma pesquisa para você pensar e falar assim, né, avaliar como está cada área da sua vida. Como é que você está nessas dimensões desse fruto? Então, eu preciso que você pare e pense a respeito da sua vida. Abra lá Gálatas 22, 23 e veja os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9. Olhe essas características e pense como ela está se manifestando em você. Se você serve a Jesus, se Ele deu vida abundante para você, se as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, essas áreas precisariam estar de forma crescendo e florescendo em você. Se elas não estão, então, assim como eu, muitas não estão ainda, é preciso tratar alguma coisa. Tem áreas da nossa emoção, tem áreas do nosso ser que precisam ser tratados. E aí eu convido você a permanecer firme com a gente e nós vamos continuar nesse nosso estudo aí para aprender e pensar nisso. Então, o caminho. Deus tem como projeto intervir em nossas vidas de forma a nos levar à maturidade espiritual e emocional. Infelizmente, muitos não avançam até que seja insuportável a dor de permanecer onde estão. E a mudança só pode vir quando se entender existir a necessidade de mudar. Amém, queridos? Amém. Então, esse é o nosso desafio. Mais alguém fez um comentário aqui. Dona Marina. Bem-vinda, Dona Marina. Que bom ter a senhora com a gente aqui, com o seu Valdemir. Então, esse é o nosso desafio, de encontrar nos avaliar, olhar para a vida com sinceridade, com coragem, porque Deus quer tratar, Deus quer nos conduzir e Deus nos dará vida à medida que a gente se deixar ser tratado, curado e transformado pelo Senhor. Amém, queridos? Amém. Amém. Eu gostaria de pedir oração pela vida do nosso irmão Marcos, né? O nosso Marcos Dias, irmãos Marcos Dias, ele está com Covid. Seu filho também, o Marco Antônio, ele acredita que pelos sintomas também está com Covid. Então, que a gente tivesse oração, né? Vamos orar pela vida deles, que Deus fortaleça. Ele está com mal-estar, aquele peso, né? Aquele sentimento difícil que a gente tem ouvido aí a respeito dos sintomas. Então, nós vamos pedir pela vida dele para que Deus o renove e fortaleça a saúde em nome de Jesus. Mais algum motivo de oração, algum pedido, queridos? Sua esposa melhorou, pastor? Melhorou, graças a Deus, Luiz. Já está bem, já. Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. A Tá minha bem mãe já. vai fazer cirurgia amanhã, pastor? Vamos orar então. Vai ser o do câncer? Walter? Isso, pastor. Tá. O Então, vamos câncer orar que pela tá dona embaixo Hilda. do braço, na realidade, não é nem no seio, né? Uhum. É mais embaixo do braço que propriamente dito no seio. Axila, né? Ali daquela região. É um lugar de... Infelizmente, é um lugar comum, né? De ter câncer ali naquela região. Nessa região, tá? Uhum. Não, Então está previsto amanhã no período da manhã, não tem horário certo, mas é no período da manhã. Tá, vamos orar pela vida dela. Mais algum motivo de oração? Alguém, pessoal do Face aqui, tem algum motivo para falar com a gente? A Lucimara pediu oração por ela. Deucina pediu pelo irmão dela, Silas, que está com Covid. Vamos orar, dona Deucina, pelo Silas. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer todos esses nomes aqui. Então, Marcos
Dias, Marco Antônio, a Dona Hilda, pelo Silas, nós vamos orar pela Vanessa Batista, está pedindo oração pela Laís, que ela tentou suicídio tomando remédio. Ô, Senhor, tem misericórdia, nós vamos orar pela vida dela, assim. Vanessa, pode deixar. Então, pela Laís, pela Lucimara, vamos orar pela... Nilza está pedindo oração. Fala qual é o nome da sua irmã, Nilza, por favor. Ah, apareceu aqui, dor de cabeça, diz o nome dela, por favor. Orar pelo nosso bispo, né? O bispo vai operar esses dias, né? Vai fazer uma cirurgia para tratar a enfermidade. A cirurgia do bispo é amanhã às 7 horas da manhã. Então, vamos estar em oração aqui. Bispo Pérez. Quem mais aqui? Doutor, pelo pastor Marcos Munhoz. Ele está é verdade, né? internado na UTI, né? Vamos lá. Pastor Marcos Munhoz. Verdade, né? Ele está com TI, problema gástrico, né? Pela vida do Júnior. Que está engessado. É Alice, dona Marina? Confirma aí, a senhora pôs o nome pra gente? É Alice que está com câncer? Pela Alice. Vanessa pediu também pela Elza. Senhor, quantas situações, né, queridos? Vamos colocar todas essas vidas aí diante do Senhor. Nilza, consolação, a irmã da Nilza. Vamos orar. Vamos orar, queridos? Se você puder e quiser fechar os seus olhos, nós vamos colocar essas situações diante do Senhor aí, pedir a Deus que possa nos alcançar cada uma dessas vidas, né? Em nome de Jesus. Pai de amor e de graça, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, em gratidão, em louvor, em adoração. Obrigado por esse estudo, por esse tratar, de nos lembrar das emoções e de que precisamos da força do Senhor e do poder do Senhor para sermos curados, e esse é o seu propósito, que tenhamos vidas saudáveis em todas as áreas, emocional, física, na vida espiritual, que toda ela seja equilibrada, e nós pedimos que o Senhor nos conduza nesse processo, Deus, e nos ajude a permanecer assim, nos fortalecendo e crescendo no Senhor. Pedimos pela vida do Marcos Dias e do Marco Antônio, Senhor, ambos estão com Covid, que o Senhor os alcance com sua misericórdia, renovando a saúde, fortalecendo, ajudando-os a passar por esse processo tão difícil. Guarda a vida deles, guarda a vida da Esther, Senhor, a esposa do Marcos, que está lá preocupada por ser alguém do grupo de risco, Senhor, que o Senhor a alcance e que ela possa descansar no seu cuidado, Deus, em nome de Jesus, de que o Senhor aguardará, ou para que não pegue o Covid, ou para que se pegue, Deus, ela passe e não tenha nenhum sintoma grave, nenhuma situação complicada, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela vida da dona Hilda, Pai, abençoe amanhã a cirurgia que ela fará, Pai, que o Senhor esteja à frente de todos os procedimentos, coloque tua mão sobre os médicos, sobre os enfermeiros, que tudo caminhe e conduza segundo a sua vontade, o seu querer, Pai, em nome de Jesus. Sustenta a vida dela, protege nos processos cirúrgicos, lá no hospital, que ela possa ir em paz, alcance os filhos, netos, Deus, todos com cuidado, que possam continuar crendo e descansando no seu cuidado, em nome de Jesus. Guarda, Pai, a vida do Silas, que está enfermo, Senhor, guarda a vida da nossa irmã Lucimara, guarda a vida, Senhor, do nosso pastor Marcos Munhoz, que está na UTI, Pai, que o Senhor possa intervir, trazendo cura, restauração sobre a vida dele, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a vida da Laís. Nós queremos, na autoridade do teu nome, repreender todo espírito de morte sobre a vida dessa jovem, Pai, em nome de Jesus. Na autoridade que nos foi dada à igreja, como igreja do Senhor, de ligar na terra para ser ligado no céu e desligar na terra para ser desligado no céu. Nós desligamos na terra, Senhor, todo espírito de morte, todo esse espírito maligno que tem trazido esse peso sobre essa moça, Pai, ao ponto de tentar se matar. Nós rejeitamos todo esse engano do maligno, toda essa cegueira que tem feito com que essa moça não enxergue o seu amor, os propósitos do Senhor para a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Clamamos também, Senhor, pela vida do Júnior, alcança-o com seu cuidado, alcança a vida da Alice, Senhor, alcança a vida da Elza, da Consolação, que o Senhor venha sobre cada uma
delas, Deus, com seu amor e cuidado, com poder, ó Deus, trazendo cura, restauração, renovando a saúde de cada uma, Pai, em nome de Jesus. E, em especial, nós queremos orar ao Senhor pela vida do nosso bispo, José Carlos Pérez. Ele fará uma cirurgia complexa amanhã, Senhor, para trabalhar essa enfermidade que ele tem, que o Senhor possa intervir com graça e bondade, que ele se sinta amparado naquele hospital pelas orações dos teus servos, Deus, que confiam no teu poder e sabem que o Senhor é poderoso para intervir, conduzir e abençoar esse processo, para que tudo vá em paz, Deus, e em nome de Jesus. Imaginamos a angústia dele, dos seus filhos, netos, ó Deus, da sua esposa, mas nós oramos para que haja paz nos seus corações, descansando, crendo que o Senhor intervirá sobre ele, Deus, nessa cirurgia, Pai, em nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos, confiados no seu Deus, no Senhor, nosso Deus, provedor, sustentador e bondoso. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui com a gente, participando pelo Zoom, participando aqui pelo Facebook, né? Muito bom ter você com a gente. Que Deus abençoe a sua noite, dê uma noite preciosa de descanso. E semana que vem estamos aí de volta. Compartilhe, desafie outras pessoas para participarem e para crescerem nessa dimensão. Se avalie, né? Não deixe passar esse estudo sem você parar e pensar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Que Deus os abençoe. Que Deus nos guarde com sua bondade e graça em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Boa noite.